Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde aí no Brasil. Aqui na Espanha já são 21 horas e 44 minutos. No Brasil, 16 e 44 dessa terça-feira, 31 de maio. Vocês vejam que a gente conseguiu superar a mediana do canal de Keltner. Agora, basicamente, a gente deve ir em busca daqui ou do centro gravitacional da nuvem, na altura de 35, 36, ou nessa série de suportes aqui, que agora vai passar a ser uma resistência na faixa entre 37 e 40 mil dólares, que eu acho que é o mais provável que aconteça. Na projeção, as linhas superior e inferior já estão ostentando um estreitamento. Se a gente fizer uma análise mais holística dessa série de suportes na faixa entre 37 e 39, praticamente 40, olha aqui, ó, foi suporte no final de abril de 2022, foi suporte em março, 13 de março de 2022, foi suporte também em 22, 23 de fevereiro de 2022, naquela agulhada para a mínima em 34 do 324, no dia da invasão russa sobre a Ucrânia, em 24 de fevereiro, a gente voltou rapidamente para esse patamar de 37, 38. Foi uma resistência aqui interessante no começo de fevereiro desse ano. Foi resistência também em janeiro de 2021. Foi suporte em agosto de 2021. Então, por isso que eu acho que a gente é mais provável que a gente vai estressar aqui a aresta superior desse grande retângulo aqui, que foi testado aqui na base. De repente a gente testa aqui, forma um pullback, ou eventualmente a gente fique quicando aqui numa acumulação mais ampla, que eu acho que não é o que vai acontecer. A BTC já está há muito tempo longe da VWAP anual. Vocês vejam que ela não costuma ficar tanto tempo assim longe da VWAP anual. A VWAP anual é essa linha verde aqui. A gente já está há basicamente 50 candles em um dia aqui longe da VWAP anual. A última vez que ela ficou muito distante, temporalmente falando, fez 66 candles. Por isso, 65 candles de um dia. Por isso que eu acho que a gente já deve visitar de volta a VWAP anual, que está na altura de 38, que coincide com aquele patamar, com aquela série de suportes e resistências que eu me referi agora. Aqui no nosso gráfico semanal, vejam o candle que está se abrindo. Esse aqui eu vou ter que aumentar aqui para vocês verem. Olha o candle espetacular no semanal. Vamos ver como vai ficar o desenho dele até o próximo domingo. De domingo para segunda é a conclusão do desenho desse candle. Olha o tamanho do engolfamento. Sempre que o corpo real de um candle anterior abraça e engolfa o candle subsequente, indica o esgotamento do respectivo movimento. No caso, o movimento vendedor. Aqui, ó, vocês vejam que aqui houve toda essa queda, houve um engolfamento aqui e houve essa reação. Então, esse engolfamento aqui é um sinal claro de que a gente já está nos estertores dessa movimentação. E como isso aqui caiu em 1, 2 e 3, é bem provável que a gente vai subir em 1, 2, 3 para buscar no final da terceira onda 70 mil, 4 e 5 para ir buscar 100 mil dólares. É muito provável que agora, com esse mega engolfamento, a gente se desdobre nessa pernada de 5 ondas em direção a 100 mil dólares. Na seara dos fatos, a Rússia agora suspendeu, nas últimas horas, o fornecimento de gás natural para Holanda, Dinamarca e uma parte do suprimento da Alemanha. Eu tô avisando aqui no canal, já faz um tempo, a Rússia tá aprontando alguma grande. Esses cortes pontuais agora vão se expandindo. Assim que o inverno europeu chegar, lá por outubro, novembro, vocês podem ter certeza que a Rússia vai aprontar uma surpresinha para a Europa nesse inverno rigoroso que deve chegar. E eles devem encarar um colapso no fornecimento de gás natural. Lembrando que guerra é guerra. Se tem soldado russo morrendo no front, é óbvio que o Kremlin não vai se importar em matar europeus ocidentais congelados. Então, eu tô avisando aqui no canal, vem uma mega crise energética por aí. Eu acho, para mim,
que não vai ser nenhum absurdo o barril de petróleo bater $100, $200, aumentar $100 do patamar que está agora. Deixa eu ver quanto é que está o barril de petróleo hoje. Hoje o barril do petróleo deu uma recuada, tá $116, mesmo assim tá bem puxado. Isso aqui para explodir para $200 vai num tapa só. A Rússia com certeza está aprontando alguma ou orquestrando alguma movimentação mais ampla. Mas enfim, por isso que eu acho que essa movimentação de comoditização da BTC está se sedimentando cada vez mais. Agora, mais uma agência de notícias dá conta de que a Rússia está aberta a Bitcoin e a quitação de obrigações transnacionais de divisas em cripto. Esse corte do gás natural russo, o zoom de que a Rússia vai começar a destinar todo esse gás natural em direção à mineração de criptoativos. Lembrando que gás natural não tem um transporte tão fácil assim como o petróleo. Gás natural é preciso liquefazer, os berços de atracamento das frotas navais devem ser adaptados para a liquefação do gás. E quando esse gás chega no destino, ele tem que ser regaseificado. É toda uma encrenca em termos de infraestrutura. E a Rússia, como a maior produtora de gás natural, muito provavelmente está sendo empurrada a fórceps em direção à mineração de BTC, principalmente. Lembrando que o aumento do hash rate, a conversão de commodities energéticas em mineração de BTC é como uma injeção de liquidez na rede. E aqui já foi constatada agora nas últimas horas saídas relevantes de Bitcoin das exchanges, o que sugere que os grandes investidores, os baleias, estão começando a acumular de uma maneira mais expressiva. Tudo isso coincide com essa nossa movimentação gráfica aqui, de engolfamento. Então, gente, na minha leitura, ficar fora do mundo cripto, nesse cenário apocalíptico, Mad Max, em que o mundo está buscando uma nova referência de valor, a BTC vai se consolidando como uma commodity, como ouro, e o mundo à beira de uma hecatombe geopolítica, financeira e nuclear, literalmente, ficar longe do mundo cripto, na minha leitura, é uma insanidade em absoluto. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.